Agora tá tudo ok. Vamos lá, hein? Vambora. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast 50KSM. Meu nome é Robson Bofo. O meu é Felipe Pereira e no podcast de hoje a gente vai trazer um conteúdo aqui te mostrando como estruturar um negócio com base no que é o método MAP e como você escalar. Então, a partir do momento que ele está estruturado, o que é preciso fazer para escalar? Essa pergunta foi colocada na nossa caixinha de pergunta para quem nos acompanha pelo Instagram. Então é por isso que a gente fala para você interagir com a gente em várias mídias, porque no Instagram a gente colhe essa pergunta e traz ela estruturada aqui no podcast toda terça-feira às 7h07 aí da manhã. Então vamos lá. Então primeiro, se falando de estruturação de um negócio pelo método MAP, eu preciso falar pelo menos o que é o método MAP, né? Então, basicamente, é você empreender no setor moveleiro sem ter a marcenaria. Então é o seguinte, se você não vai ter a parte operacional, o seu foco tem que ser outro. O seu foco tem que ser em você criar um negócio escalável que te permita faturar entre 25 a 50 mil reais por mês. Isso sem fazer também plano de corte. Então o método MAP é você empreender sem ter a parte operacional. Ah, Felipe, então como que vai ser produzido? É isso que a gente vai decorrer aqui. Como que você faz para estruturar o negócio e como que você escala. Então vamos pensar da seguinte forma, eu sempre gosto de trazer analogia, falar sobre analogia, porque se você pensar como é, por exemplo, uma árvore ela sempre vai ser, primeira, construída as raízes, certo? Primeiro tem toda a parte de raiz ali, ou seja, primeiro ela tem que crescer para baixo, para depois crescer para cima, senão desmorona tudo, senão a árvore não consegue parar em pé. A mesma coisa um edifício, nós estamos aqui no 10º andar, só que tem 4 subsolo para baixo e mais os alicerces, mais as pilastras. Então o negócio é a mesma coisa. Não tem como você querer escalar alguma coisa que está dando errado. Primeiro você precisa construir a base, construir o alicerce, para depois você escalar. E nessa questão de você construir uma base, você tem que ter paciência. Por quê? Porque, como eu falei, como você está construindo para dentro, você às vezes o para dentro é na sua mentalidade, é na sua forma de enxergar o mercado de um outro jeito, é de você entender que o mercado mudou, que existe um novo mercado no setor moveleiro, que existe uma mudança, que todas as coisas estão mudando. Então, primeiro você entende isso, traz Exatamente. isso como mentalidade para você, entende que tipo o cenário está mudando e aí você começa a se estruturar para entrar nesse novo mercado. E o primeiro passo aqui que a gente colocou é a questão de Estruturar, né? Estruturar. Então, como que a gente consegue estruturar para depois escalar na marcenaria? E a gente colocou aqui o primeiro tópico que seria, né, como estruturar. Então, para você ter uma estrutura, você precisa ter todos os pontos que estão ligados à marcenaria muito bem definidos, né? O primeiro deles seria o processo de fabricação. Então, se a gente generalizar, que falar bem por cima, né? A gente tem aí fabricação, transporte e a montagem. Obviamente que nós temos a parte de projetos, né? Tem a parte de gerenciamento dessas obras, mas o primeiro passo seria a fabricação. E como você escalar a fabricação se hoje o seu método de trabalho ele é um método de uma marcenaria tradicional? Então é o que a gente quer mostrar hoje aqui, como você conseguir escalar esse processo. Então você vai avaliar, pô, eu quero escalar, só que hoje eu tenho uma estrutura física, né? Tenho uma marcenaria tradicional e eu sou capaz de produzir X mil reais durante 30 dias ou durante 22 dias úteis. Enfim, depende do quanto você se dedica aí. Claro que tem pessoas que vão ter a marcenaria um pouco menor, outros um pouco maior, outros trabalham com plano de corte, mas todas elas têm um limite. E fábrica também tem o seu limite, né? sim, sim. Eles trabalham com um prazo de fabricação, então tem um limite ali. Mas nós vamos explicar aqui o que a gente vê, né, de vantajoso
onde você trabalha com algo que você não está inserido no processo operacional. E tem uma coisa legal que o Robson ele citou aqui, dessa questão, quando você vai escalar, que ele citou a marcenaria tradicional. Se a gente voltar o olho para a questão de analogia de um prédio, de um edifício, vamos imaginar da seguinte questão. Você vai construir, certo? Fazer uma construção, uma edificação, e aí você constrói ela com um alicerce fraco, ou com um alicerce para aguentar ali aquela casinha térrea ou um segundo pavimento, certo? O primeiro andar da casa, vamos dizer assim, tirando o térreo, o primeiro andar. Você constrói, você precisa fazer um tipo de alicerce. Agora, se você quiser construir algo para você crescer bastante, que nem a gente está falando desse prédio aqui que tem 15 andares, pô, se você quer construir algo de 15 andares, qual é o seu alicerce? Como tem que estar estruturado o alicerce de uma edificação que vai ter 15 andares? Quantas toneladas não tem que aguentar? Então, assim, quando a gente fala de marcenaria tradicional, eu montei marcenaria tradicional, comprei as máquinas, só que foi no automático. Pô, eu quero vender móveis, logo eu preciso produzir. Se eu preciso produzir, eu preciso das máquinas. Então, vou comprar as máquinas, vou pegar um empréstimo. Só que se eu tivesse parado para prestar atenção, falar assim, cara, aonde que eu quero chegar? Quantos clientes eu quero atender por mês? Quanto eu quero faturar? Se eu quero escalar, pô, essa questão de falar em escala nunca se passou pela minha cabeça. Então eu não construí um negócio pensando numa escala. Eu construí em quero atender clientes, quero vender móveis, então eu vou fabricar. Então eu não pensei no alicerce. Eu não pensei na estrutura que eu precisava ter para atender vários ao mesmo tempo. Porque aí está o X da questão. O X da questão não é, eu consigo produzir? Beleza, também consigo produzir na minha marcenaria tradicional, né? O que é a marcenaria tradicional? Às vezes a gente fala marcenaria tradicional, só que as pessoas falam, pô, o que é marcenaria tradicional? É você ter uma estrutura própria, seja na sua garagem, seja no fundo da sua casa, seja você alugando um espaço, comprando as máquinas, montando espaço físico mesmo, investindo ali. Então você faz esse investimento e monta a estrutura. Só que a nossa ideia é o contrário, é você não investir nessa estrutura. Mas, que nem o Robson falou, a primeira etapa é a fabricação. Então, pensando em construir um negócio para escalar, o seu processo de fabricação, ele tem que te dar a possibilidade de escalar. E escalar é atender vários clientes ao mesmo tempo, para você ter um aumento do faturamento e, consequentemente, sobrar mais dinheiro. Então, primeiro passo para você fazer isso, se você não vai fazer marcenaria tradicional, que não é o foco nosso, é você estar cadastrado em uma fábrica e junto com essa fábrica, você ter o software 3D desta fábrica. Mas vamos separar um pouquinho aqui as coisas. Primeiro, a questão do parceiro industrial, uma fábrica. Quando a gente fala de fábrica de móveis, a gente não está se referindo a madeireiras que fazem plano de corte. Muito bem lembrado. Então, assim, tem a diferença, né, Rob? Qual é a diferença aí de uma madeireira que faz plano de corte para uma fábrica de móveis? Primeiro que um vende, atende, né, no balcão, então ele vai atender tanto pessoa que já é do ramo, quanto pessoas que não são do ramo, que querem fazer um plano de corte, enfim. Um consumidor final, né? Então a primeira diferença está no atendimento, né? Como pensamento daquela empresa, é uma empresa que vende, tira pedidos, vamos dizer assim, né? Ela vende a chapa, pô, você chega lá, eu quero 3 chapas branco TX de 15, eu quero uma de 6 milímetros para fazer o fundo, e eu quero uma madeirada para fazer tamponamento. Eles vão lá, vão tirar, vão te passar o preço, e você vai levar a chapa inteira, vai levar as ferragens que compõem aquele projeto, enfim, ou dependendo da madeireira, ainda tem o serviço de plano de corte. Caso você quiser, vai fazer lá um corte e colar a borda. Ponto, né? Geralmente é isso. Só que uma fábrica, qual que é a diferença dela? Você só vai pagar por aquilo que você fez, por aquilo que você projetou, né? Então, se você fez um banheiro, aonde ele não vai ter fundo, mas ele tem uma gaveta e vai ter só o fundo da gaveta, você só vai pagar por aquele pedaço do fundo da gaveta. Você isso não quando vai você comprar... faz com uma fábrica de móveis, né? Isso, eu tô falando a diferença da madeireira para uma fábrica.
Então lá na fábrica você só vai pagar por aquele pedaço de fundo, você não vai precisar comprar a chapa inteira. A mesma coisa para o módulo, né? Então eu falei que na madeireira você compraria 3 chapas de 15, por exemplo, para fazer um projeto. Lá você só vai pagar o que for utilizado. Ah, o madeirado eu só usei ali 3 tamponamentos. Só vai pagar pelos tamponamentos. Tá certo? Porque a fábrica ela vai administrar essa sobra. Ela não vai produzir só para você, ela vai produzir para você, para o Felipe, para o fulano, para o Beltrano, para o Ciclano. Então ela consegue administrar dentro do leque de cores dela essas sobras. Então mesmo que você não comprou, o que você mandou produzir não equivale a uma chapa inteira, a sobra dessa chapa vai ser utilizada para um outro projeto, ou seu ou de outro lojista, né? Ou de outra pessoa que implantar o pedido na fábrica, tá? Então essa é a diferença. Além de... Tem os perfis também, né? Tipo assim, puxador gola, vamos supor, perfil Isso é para tradicional. tudo. Então você vai pegar um perfil, né? Seja cabideiro, seja trilho, seja puxador. Você na loja, né, numa madeireira, você vai ter que comprar a barra, seja de 2 metros ou de 3 metros. Só vou usar 70 centímetros, Robson. Show de bola. Você vai comprar o de 2 metros. Você vai ficar com 1,30 m para ser utilizado depois, se você guardar direito, ou se não, pode ser que vai riscar, né, vai danificar, e aí você perdeu a peça. Então, vai de como você armazena. E para isso tudo, você precisa ter um local para armazenar tanto as sobras de MDF, quanto as sobras de puxador, sobras de cabideiro, sobra de trilho, enfim. E tipo assim, o cara ele também tem que ter a máquina para cortar, né? Então, que nem falou, é para armazenar e para beneficiar o produto. Então vamos pensar o seguinte: a madeireira vai e te vende um perfil inteiro de alumínio, 2 metros, 3 metros. Quem vai cortar esse perfil? Quem vai dar o acabamento nele? É você? Beleza, vamos pensar que seja você. Não estou falando isso de forma pejorativa, só estou te colocando para pensar. Se for você que está ali cortando, e vamos pensar no segundo ponto, que é onde a gente vai entrar mais para frente, que é na questão da escala. Se você está construindo um negócio para crescer, para ser escalável, você não pode estar no processo operacional. Ah, por que eu não posso? Porque senão você não vai ter escala. É a mesma coisa que eu costumo brincar. Vender picolé dá dinheiro? Dá. Se você fizer com escala. Vender lanche dá dinheiro? Dá. Se você vender com escala. McDonald's fatura milhões, ou quiçá bilhões, vendendo lanche. Aqui Bom vende sorvete, picolé. Agora, vender móveis é a mesma coisa. Dá dinheiro? Dá. Se você tiver escala. Como assim? Se você não tiver escala, se você estiver ali cortando o perfil de alumínio, cortando a madeira, fazendo a parte operacional, se você está visando o negócio, tá? Não se você gosta de fazer isso, é diferente. Você não está fazendo pelo dinheiro, você está fazendo porque gosta. Aí é outra questão, outros fatores. Mas se você está fazendo pelo negócio, em construir um negócio para ter condição financeira melhor, você não pode estar ali envolvido no processo, porque senão você não tem escala. Mas beleza, entendi. E se você não vai ter que investir em uma estrutura, seja para armazenar, igual o Robson comentou, ou para beneficiar, que é para cortar um perfil, que é para trabalhar uma peça, fazer a pré-montagem, se você não vai ter que investir, você não vai investir em nada? Vai investir. No que, por exemplo? No segundo ponto que a gente colocou aqui, que é um software próprio da fábrica. E esse software, ele é pago. Ele é pago. Entendeu? É pago. É pago e é um software específico. Como assim? Fala um pouco aí, Robson, senão só eu falo aqui. Software específico, tá. O que é essa questão de ser específico? Pode ser um Promob Plus? Eu já tenho o Promob, posso usar ele? A gente fala justamente de ser específico porque se a gente falar que é Promob, pode ser que tenha pessoas que vão entrar no site da Promob e comprar o primeiro Promob que aparecer na tela ali. E você vai estar cometendo um grande erro. Então, por que ele é específico? Porque cada fábrica, né? Ah, por que cada fábrica? Como assim cada fábrica? Porque existem diversas fábricas no Brasil. Então, tem fábrica em São Paulo, vai ter fábrica no Sul, vai ter fábrica no Rio de Janeiro, em BH, vai ter fábrica em Fortaleza. Tem várias fábricas. E aí cada fábrica, ela desenvolve a sua biblioteca. Então ela contrata o desenvolvedor, seja Promob ou seja qualquer outro desenvolvedor, não tem problema.
O importante é você ter um software que ele está ligado, né, vinculado às máquinas dessa fábrica, aonde ele vai entender o que você desenhou e vai traduzir aquilo em uma listagem de peças para ser produzido e entregue, usinado, embalado, fitado, enfim. Então é o seguinte, cada fábrica, ela desenvolve a sua biblioteca. Ah, como assim, Robson? Vai ter fábrica, por exemplo, a gente foi visitar a fábrica de Fortaleza, algumas fábricas em Fortaleza. Lá eles não têm costume de trabalhar com 18 milímetros, só trabalha com 15 milímetros a espessura. Então a gente não pode ter uma biblioteca generalizada, onde vai ter MDF de 18, sendo que lá em Fortaleza eles não trabalham com 18, certo? Tipo, na região, né? Na Tipo região, assim, lá não é meio complicado. cultural, entendeu? Tipo assim, lá a galera, tudo que trabalha com móveis, usa 15. Aqui em São Paulo já é diferente. A gente, tipo, 15, 18, 15, 18, 25. 25 é bem misturado. Então, assim, você vê que lá ele tem uma coisa que aqui em São Paulo, tipo assim, não. Lá em São Paulo é tudo variado. Talvez porque aqui tem mais, chega mais material, movimenta mais, tem mais loja, mais fornecedores e tal. Talvez o mercado aqui ele é bem pulverizado, vamos dizer assim, é bem dividido. Existem vários perfis de cliente final. Então, talvez isso faça com que a gente tenha uma gama maior de produto para atender a região aqui de São Paulo. E não só a diferença está na espessura, tá? Então, como o Felipe falou, às vezes lá em Fortaleza, uma determinada marca ela é mais forte do que aqui em São Paulo ou que em qualquer outra região do Brasil. Então, o dono da madeireira, da fábrica, ele vai definir qual é as cores que ele quer trabalhar. Então, além de você ter diferenças de espessuras, dependendo da região, você também, entre uma fábrica e outra, você tem diferença de cores, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo eu quero trabalhar com Guararapes, Duratex e Arauco. Eu preciso ver qual fábrica vai trabalhar com essas cores. Lá em Fortaleza eles trabalham muito com Green Plaque. Pô, então beleza, Flora Plaque, né? Uhum. Flora Plaque. Então vamos trabalhar com Flora Plaque, Bernec. Tem uma lá que é Duratex, Duratex ou Arauco? Acho que é Bernec lá. Ou aqui Arauco é uma de São Paulo, trabalha só com a linha da Arauco. Então, depende da fábrica, vai ter ali a quantidade de cores, justamente para que essas cores que estão inseridas dentro da biblioteca, o dono da fábrica, né, a gestão ali da fábrica, consiga otimizar e te cobrar só o que você projetou, que nem eu falei anteriormente. Por isso que eles administram a sobra, porque eles não trabalham com todas as cores. Então a fábrica ela trabalha com algumas quantidades de cores. Robson, beleza. Estou trabalhando com um projeto, o cliente não quer que seja uma outra cor. Então pode ser que eu não consiga trabalhar com as cores da fábrica. Tem fábricas, não é todas, mas tem fábricas que trabalham com a cor coringa, né? Uma cor coringa. O que é isso? A cor coringa é você poder utilizar, você vai puxar lá no software e vai aplicar uma cor coringa. Você vai utilizar qualquer cor do mercado, tá? Essa fábrica ela vai comprar somente a quantidade de chapas necessárias para o seu projeto. Se tiver na região. Se tiver na região, isso daí é estudado, tá? E você vai pagar pela chapa inteira. Nesse caso, vai ficar mais caro por ser uma cor coringa. Então é diferente de quando você tem uma cor onde a fábrica consegue utilizar toda a chapa e comprar no atacado, né? Comprar em pallets que ela vai pagar mais barato. Diferente dela comprar uma cor coringa, onde ela comprar só 2, 3 chapas numa revenda, ou seja, numa madeireira, só para atender o seu pedido. Então, por isso que é mais caro. E tem um outro detalhe, pessoal, que eu queria quebrar aqui, que é meio que um mito, o que acontece? Cliente final, ele não vai te exigir marca. O cliente nunca chegou em mim e falou assim, olha, eu quero fazer uma cozinha no padrão da Arauco. Olha, eu gostaria do meu quarto no padrão da Bernec. Só se é um cliente muito entendido, isso daí acho que é muito raro acontecer. Não vou falar que não vai acontecer, mas é raro. Tipo assim, do cliente falar a marca do MDF. Por que eu falo isso? Porque assim, quando a gente vem da marcenaria tradicional, a gente fica muito apegado ao produto e ao fabricar o produto. Então assim, qual que é a marca do MDF? Cara, seu cliente não quer saber qual é a marca. Seu cliente ele quer uma cozinha madeirada, um quarto madeirado claro, ele quer um interno em uma outra cor. Ele quer saber a cor. Ele não quer saber tipo qual é o fabricante do MDF. Se o miolo ele é em pinos ou se o miolo é em
em eucalipto, ele não quer saber se o miolo é claro ou é escuro, se é duro ou se é mole. Não, cara. Ele quer comprar uma cozinha. E ele quer que essa cozinha seja entregue dentro do prazo com qualidade que tenha durabilidade. Só isso. Então, assim, se você entender o que o cliente quer, fica mais fácil. Dentro dessa questão... Só terminar lá. Então, a gente está falando do software, né? O que também diferencia? Quais são as máquinas que cada fábrica tem, tá? Eu vou dar um exemplo. Então, como a fábrica ela te entrega o produto pronto, ela vai entregar cortado, fitado, usinado. O que é usinado, né? Normalmente as fábricas trabalham com minifix. Não sei se você mexer vai zoar, então, né? Eu ia fazer isso. Trabalha com minifix, então vai ter que fazer aquele furo, né, na base, o furo, os 4 furos, e na lateral vai entrar também aquele pino para você dar uma meia volta e unir a lateral com a base pelo sistema de fixação minifix. Então, tem fábricas que vai trabalhar com uma Cyflex, que é uma máquina que faz essa usinagem, outras vai trabalhar com uma Halter, outras vão trabalhar com uma Nesting. Isso tudo diferencia para o desenvolvedor do software definir o tipo de furação. Como que vai ser? É presa com ventosa por baixo? Não, a peça ela vai escorada ali numa peça, num batente e a furação vem na lateral? Ou a furação vem por cima? Então isso tudo diferencia. Então não dá para ter uma única biblioteca e espalhar pelo Brasil todo, tá? Então cada fábrica ela tem o seu software. Então respondendo só essa parte de software, ele é pago e ele não é um software qualquer, ele é um software específico, é porque cada fábrica intitulou o nome do software dela dentro do portal da Promob. Uhum. Tá? Então, quando a gente vai cadastrar algum aluno na fábrica, a gente vai ver qual que é a região dele e vai dar o passo a passo para ele baixar o software daquela fábrica em específico. Tá? Não é Promob Plus, não é um Promob Arc, que é aquele que o arquiteto utiliza, não é qualquer Promob. Não é aquele cut que faz o plano de corte, a listagem de peça, não é esse Promob. E dentro dessa questão do software, uma coisa muito importante é assim, eu estou cadastrado na fábrica, eu estou com o software comprado e pago, está funcionando bonitinho. Agora, o que eu preciso fazer? Setar o meu markup, ou seja, setar a minha margem de lucro. Como assim? O software ele dá o preço da fábrica. Em cima do preço da fábrica, você vai colocar a sua margem de lucro. Ah, Felipe, qual que é a margem de lucro ideal? Cara, nós estamos falando aqui para o YouTube a nível Brasil, certo? Então, às vezes o que aplica aqui em São Paulo, não aplica na Bahia. Às vezes o que aplica no Sul, não aplica no Rio. Então, o que você tem que fazer? Ontem mesmo eu vi um comentário de um vídeo, não é nem do nosso canal, de uma outra pessoa que fala de marcenaria, né? E ela, fez um comentário assim, como é que você precifica, né? É material vezes 3, é por metro quadrado e tudo mais. Aí um dos comentários foi assim, aqui na minha região, acho que era de Manaus, se eu aplicar material vezes 3, eu não consigo vender nada, né? Aí é o que a gente fala, será que realmente você está generalizando que na região de Manaus todo mundo que aplica vezes 3 não vende nada? Ou será que é porque você também não conseguiu agregar valor na sua venda, na sua apresentação, para vender material vezes 3? Tem que ver também isso, né? Não é porque aqui na minha região não dá para vender assim. Por que eu falo isso, né? Porque se a gente for parar para pensar, tem regiões que eu achava que lá nunca, cara, que o cara vai vender móveis. Uma mesmo que a gente foi Fortaleza. Uhum. E a gente estava hospedado num lugar, né, que a gente via muito potencial. A gente foi visitar uma loja, uma pessoa que compra de fábrica lá, você fala, caraca, mano, que loja top, material top. Alto padrão, né? E eu duvido que esse cara não vende, lá ele não vai vender material vezes 3 porque ele trabalha com fábrica. Mas eu duvido que ele não vende no markup ali de 160%, 180%. A gente aqui trabalha com 120%, para vocês terem uma noção. E em Fortaleza, né, a gente olhando pelas ruas, você fala, aqui o pessoal não compra móveis. Uhum. Mas é na loja do cara, alto padrão, e ele atende os clientes de alto padrão. Então não está no generalizar, eu não consigo vender material vezes 3. A gente não trabalha assim, tá? Mas muitas marcenarias tradicionais precificam assim. Não estou generalizando que todas trabalham assim. Mas algumas pessoas trabalham dessa forma. Uhum. E você não pode falar, eu não consigo aqui na minha região.
É que você não está atendendo o cliente ideal ou não está sabendo agregar valor para vender material vezes 3, tá? E nessa questão do material vezes 3, existe assim, ó. Material vezes alguma coisa, vezes 2, vezes 3, vezes 2,5, alguma coisa, metro quadrado, metro linear ou a tal planilha. Só que, quando você faz só na planilha, você pode errar. Putz, eu pensei que ia gastar 3 chapas, estou gastando 4. Nossa, eu calculei aqui pelo Promob, pela listagem de peça, dava, mas eu esqueci que o veio da madeira não vai dar, vou ter que comprar uma chapa a mais. Ô, putz, eu coloquei aqui que a chapa madeirada era tanto e aí fui ver agora, não é, aumentou pra caramba. Você tava com a planilha desatualizada. Isso, então, tipo assim, existem vários fatores, eu já usei planilha, já criei planilha e sei, tipo assim, o que leva, qual é o problema que gera. Outra coisa, você faz uma planilha, aí você apresenta o orçamento, está de cara a cara com o cliente, aí o cliente fala assim, ah, Felipe, mas em vez de madeirado, se fosse branco, quanto ficaria? Cara, o que eu vou fazer? Vou abrir minha planilha lá na frente do cliente e vou começar a mexer nos valores? Não, você não vai poder fazer isso, você não vai ter esse tempo. Aí você vai ter que, não, calma aí que eu vou em casa e amanhã eu te passo o orçamento e aí nesse dia amanhã você perdeu a oportunidade. Mas se falando de precificação e margem de lucro, uma coisa que o Robson falou que é muito interessante é o quê? Você avaliar a concorrência. Felipe, como que eu avalio a concorrência? Você pode ir como consumidor final nas empresas que vão ter produto similar ao seu. Porque não adianta nada você ter ali, aqui na feira aqui você tem uma banana nanica que é um preço, certo? Aí uma banana maçã é outro preço. Caraca, mas as duas não são banana? São bananas, mas são bananas diferentes. É a mesma coisa. Pô, eu tô aqui na minha região, eu tô comparando o preço, meu preço está muito mais caro comparado com uma marcenaria tradicional. Tá, mas seu produto é igualzinho da marcenaria tradicional? A marcenaria tradicional ela faz em ABS 1 milímetro. Você vai ter o produto ali pronto, embalado, etiquetado, com tudo cortado, usinado, na medida, para ir para casa do cliente e você entrar com uma equipe de montagem? Ah, não tá. Precisa fazer pré-montagem. Ah, então o produto não é igual? Ah, não é igual. Ah, então o preço não tem como ser igual. Então, assim, quando você faz a avaliação da concorrência, e assim, ó, quando a gente está falando de avaliação de concorrência, você tem que avaliar da sua cidade. Vamos imaginar assim, eu morava em Santo André, certo? Beleza. Em Santo André, quais são os bairros que dá para vender um móvel industrializado por uma fábrica? Beleza. Quais são os bairros onde tem o maior poder aquisitivo? Uma coisa. Quais são os bairros onde estão localizados as lojas que compram através de modelos de franquia? Então, tá vendo que são perguntas que você vai colocando e você fala assim, pô, aonde que estão essas lojas? Tem loja? Tem condomínio fechado? Tem empreendimento? Qual Quase é que o... não saiu Quase aí. que não sai. Tem imóveis, qual é o valor desses imóveis? Então você começa a ver, você fala, cara, olha, na minha cidade, em tal e tal bairro, não tem como vender, porque lá é um bairro muito simples. Mas naquele outro bairro mais próximo do centro, é possível vender. E cara, um pouco mais perto ainda do centro, ou até mesmo no centro, o móvel lá chega a ser o triplo do preço. Aqui no bairro uma cozinha é 5 mil, tem um bairro lá que o cara vendeu uma cozinha de 15 mil. Olha, aqui tem uma loja que está vendendo uma cozinha por 50 mil reais. Por que isso? Porque em todos os lugares, todas as regiões, os produtos eles vão ser variados porque existe vários perfis de cliente. Então, a partir do momento que você fez essa análise da concorrência, que é você orçar em marcenaria, orçar em loja que fala sua casa por 15.999 ou 9.999 e fazer numa loja de alto padrão, você começa a ver, cara, olha, eu sei quanto a marcenaria cobra. Eu sei quanto uma loja de modulado, que é módulo pronto, cobra. Eu sei quanto uma loja que vende o sob medida cobra. Você começa a ter uma base para você precificar e colocar a sua margem de lucro e conseguir vender. Então você entendeu?
cadastro na fábrica, software, ajustou o markup para você ter um lucro acima de 30%, lucro líquido pagando fabricação, transporte e montagem. Vou deixar o Robson falar aí da transporte e montagem, que eu tô ficando até rouco. Antes disso, eu quero que o pessoal deixe o like aí, ó. Deixa o like aí. Eu tô olhando aqui, tem muito mais pessoas assistindo do que a quantidade de like. Então, ajuda a gente aí pro YouTube recomendar para mais pessoas. Exatamente. E também coloca já nos comentários aqui como que você precifica, né? Como é que é a forma que você precifica hoje, tá bom? Então vamos lá, ajustamos fabricação e o markup dentro do software para poder fazer a precificação de maneira correta, fazendo o estudo de mercado. Então você na sua região vai estudar aí como que os seus concorrentes eles cobram, tá? Como é que a gente faz isso? Só terminando de explicar. Pega um projeto que você hoje faria na marcenaria, uma cozinha, um dormitório, enfim, leva numa loja. Leva numa loja e fala, olha, eu queria fazer, eu já tenho um projeto aqui mais ou menos, eu queria saber quanto que fica, né? Aí o vendedor vai, né, o vendedor projetista vai fazer esse projeto e vai te passar. Aí vamos supor que você mandou uma cozinha lá e a loja cobrou 10 mil reais naquela cozinha. Aí você fala, putz, eu venderia essa cozinha aqui por 6, eles estão vendendo por 10. Aí você consegue saber se você está, né, bem mais barato ou, putz, a loja cobrou 8 e eu estou vendendo por 9. Entendeu? Só para você se equiparar aí. Então é bacana fazer esse estudo aí, tá bom? E se a pessoa não quiser ela mesmo ir, que nem eu fui, me passei como consumidor, fui em 5 lojas, já fui em marcenaria, nas marcenarias eu falei, ó, tô entrando na marcenaria, tô começando agora, queria aprender a precificar, tal, e teve várias marcenarias lá do bairro onde eu cresci, onde eu nasci lá, vivi lá a minha infância, na verdade, não nasci lá, mas vivi minha infância toda lá, meu início da minha marcenaria foi lá, e a galera me explicou como eles vendiam. Então, assim, você conhecer é muito bom. E aí, beleza, tá tudo certo, precificado, markup tá certinho, e agora? Agora vem a questão do transporte e da montagem. Quem conhece minha história é o seguinte, eu fiz muita montagem e bastante transporte. Só que o Robson também transportou pra caramba, né? E recentemente foi embora o caminhãozinho, né? Eu vendi uma Towner essa semana passada, né? Vendi uma Towner. Já coloquei nos stories, quem acompanha lá no Instagram deve ter visto aí. Comprei uma Towner em 2015, que foi quando eu entrei, né, no mundo da marcenaria, mas eu nunca tive marcenaria. Então, eu já entrei dentro de uma fábrica. Tá? Meus primeiros passos foi dentro de uma fábrica. E isso é até legal, porque tem gente que fala assim, pô, mas eu sou do zero. Eu consigo aprender? Olha, eu não sou melhor do que ninguém. Então, se eu comecei do zero e já comecei com fábrica, já comecei com software, aprendi na marra o software, porque na minha época não tinha quem ensinasse, né? Então, eu fui ali aprendendo, fui tomando na cabeça, fui errando, pede peça de novo, mas foi um aprendizado, né? Então, se passaram aí praticamente 7 anos. E de 2015 a meio de 2019, eu entregava. Né? Lá para o final de 2019, começo de 2020, eu parei. E justamente foi quando a gente começou a focar muito no método MAP, né? A ensinar para as pessoas aquilo que a gente fazia. Mas eu entreguei mais ou menos durante uns 4 anos e meio, subi aí no 19º, uma porta sozinho, porque a minha empresa é eu e Deus, na empresa do Felipe é ele, Deus e a esposa, né? Então a minha esposa também trabalha comigo, mas no método MAP, mas ela não trabalha na BM Design, que é a minha empresa. Então, eu também transportei muito. E eu comecei a observar que eu transportando, além de eu me desgastar, né, eu começava a ficar com muita dor na coluna, enfim, eu não tinha escala. Assim, tipo assim, até tinha. Eu até tinha porque eu consegui... eu fazia muito parceria com arquitetos, então eu tinha projetos grandes. Mas no momento, por que eu não falo que eu não tinha escala? Porque no momento em que eu estava entregando, e por muitas das deixa eu terminar o raciocínio aqui. E por muitas das vezes, o projeto ele era grande, né? A casa era grande, o apartamento do cliente era grande. E não cabia numa viagem só na minha Towner. Então o que eu fazia? 7h40 da manhã, eu já estava na porta da fábrica, ela abria às 8h, eu estava lá esperando. Até o pessoal falava, ô Robson, você veio aqui bater o cartão, né? Eu não trabalhava na fábrica, mas eu mandava meus projetos para a fábrica.
E o pessoal até zoava, né? Chegava no dia lá deles receber a cesta básica, né? A cesta que a fábrica entrega para os funcionários. Aham, Eles até falavam, ó, sua cesta tá aí também, depois você leva. Porque eu batia cartão na fábrica, né? aham. E aí eu carregava de manhã, então eu carregava 8 horas, lá por umas 9, 9 e meia, terminava de carregar, levava para casa do cliente, voltava, já carregava de novo, na verdade eu almoçava, carregava de novo, levava mais uma outra parte de tarde. Ou seja, como eu era sozinho, né, então eu chegava lá no condomínio, pedia autorização na portaria, até subir todas as peças no elevador, tinha peça que tinha que ser de escada, chegava suado lá na casa do cliente, e aí voltava para fazer mais uma entrega. Então, às vezes eu perdia o dia todo para fazer uma entrega que se eu fosse pagar alguém para fazer aquilo, hoje é assim que eu faço, eu pagava uma pessoa responsável pelo transporte, que tinha um caminhãozinho maior, às vezes até caminhãozinho fechado, porque em dias de chuva era pior ainda, eu sofria. E quem tem Towner sabe, ela é 1.0, e aí na chuva ficava patinando, é complicado. Mas assim, fiz bastante entrega. E eu comecei a perceber que eu levava o dia todo. Eu falei, caramba, se eu pagar para alguém, né, e cobrar do meu cliente na minha venda a parte de transporte, porque eu cobrava, só que eu queria ganhar essa parte. Aham. E aí vamos supor que eu gastava R$ 400 de transporte. Então eu trocava o meu dia por R$ 400, correto? Só que você vai fazer sua conta aí. Quanto que você quer ganhar por mês? É aí que está a questão. E eu não entendia isso. Depois eu comecei a entender, né, conversando muito com o Felipe. O Felipe ele tem uma visão muito empreendedora. Depois ele vai contar a versão dele. Mas eu comecei a entender que se eu trocava o meu dia, que eu poderia estar fazendo um projeto, fazer um atendimento para um cliente e fazer uma venda, eu trocava por R$ 400 de transporte. E se Certo? você quisesse ganhar, tipo, 15 mil trabalhando de segunda a sexta, quanto teria que ser o seu dia? Aí a conta é, então vamos lá, 15 mil de Prolabore, dividido por 20 dias, se é de segunda a sexta, faz aí 4 semanas, são 20 dias. Então, a minha diária, ela equivale a R$ 750. 15 mil dividido por 20, 750. Eu estava trocando 750 por R$ 400, por R$ 300, enfim. Dependendo da quantidade que eu entregava ali. Isso que você está sendo generoso colocando R$ 400. E quando a pessoa só olha a gasolina, a pessoa fala assim, não, eu só vou gastar R$ 50. Meu, isso daí eu mesmo faço, é Aí que, 30 aí que conto. é a conta burra. Não leve, não tô falando que quem está pensando nisso é burro. É uma conta burra, né? Porque eu não posso levar em consideração só combustível, eu tenho que considerar o que eu poderia estar fazendo de atividade naquele momento. O que eu poderia estar agregando no meu próprio negócio. Porque é o seguinte, ó, se eu pego nesse mesmo dia que eu estou gastando R$ 400, ou na verdade 750, né, se eu quero ganhar 15 mil, e se eu tivesse fazendo uma apresentação de um projeto de R$ 30 mil, onde eu ganharia 30%. 30% de 30 mil é R$ 9 mil. Daí eu estou trocando 9 mil, claro que eu não vou fazer venda todo dia, né? Não vou fazer venda todo dia. Seria ótimo. Mas você pode estar fazendo projetos, né? Mas você pode fazer um projeto e atender, sei lá, 2, 3 clientes por semana. E aí que vem a escala. É quando você não se envolve nos processos operacionais. Fabricação, transporte. O próximo é a montagem, que aí o Felipe sabe bem disso. E ele vai falar, porque eu assim, montei os primeiros projetos que eram gabinetes de banheiro. Quando eu vendi meu primeiro apartamento inteiro, eu já falei, caramba, sozinho eu não vou conseguir montar esse apartamento. Então eu comecei a terceirizar, né? Eu recebi uma indicação de uma equipe de montagem, fiz uma montagem com eles, acabei não curtindo muito, porque como eu era muito jovem, essa equipe mesmo meio que não aceitava o jeito que eu queria a montagem. Eles falavam, pô, a gente monta aqui há tantos anos, é assim e pronto. Aí depois eu conheci uma outra equipe que monta para mim há praticamente 6 anos e meio, quase 7 anos. Mas falando de montagem, o Felipe aí é especialista, ele vai falar desse outro processo. Na questão da montagem, pessoal, é o seguinte, quem sabe, né, quem me acompanha sabe que eu tive marcenaria tradicional por 2 anos. Então, em 2 anos, eu comprei muita ferramenta, principalmente ferramenta manual. Então, a gente tinha 2 combos de furadeira e parafusadeira, a gente tinha serra circular manual, serra tico-tico, tupia manual, tinha várias ferramentas para fazer um bom trabalho, martelete,
rotativo ali para colocar o móvel ali numa parede dura. E a gente já sabia fazer o trabalho porque já vinha trabalhando há 2 anos fazendo isso. Então, quando eu fui para marcenaria de alta performance, colocar meu projeto na fábrica, eu pensei, beleza, meu problema é fabricação. Então, se a fabricação está resolvida, é só eu montar, tá tudo certo. E aí fui assim, mandava para a fábrica e montava, mandava para a fábrica e montava. Só que quando eu pegava um projeto maior, eu até levava a minha própria esposa, eu levava minha esposa, então ela me ajudava a montar a caixaria, ia batendo ali as buchinhas ali do minifix, ia me ajudando a pré-montar as caixas, eu já ia colocando, até colocar na parede, ela apoiava ali. E o que acontecia? Tava eu e a minha esposa montando. Aí eu falei assim, cara, dessa forma a gente está se atrapalhando muito. Por quê? Terminava uma montagem, terminava um projeto, e quem que vendia durante aquele projeto? Pior de tudo, né? Você comentou comigo isso. Enquanto ele estava montando, muitas das vezes vinha cliente pedir orçamento para ele. Sim. E ele falava assim, olha, tal dia eu te mando esse orçamento. Mas na correria, chegava em casa cansado, Sim. Ele não ia fazer projeto. Sem dúvida. E quando ele sobrava esse tempo, que ele terminava a montagem, que ele ia falar com o cliente falou assim, olha, amigão, desculpa aí, mas eu já fechei o projeto. E aí ele fala, caramba, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? Porque eu tô montando, tô deixando de atender os clientes, e pior, tá? Esse cliente, se ele tivesse fechado e fizesse um bom trabalho, o cliente poderia indicar ele para uma outra pessoa. Mas como ele nem deu bola pro cliente, nem atendeu, você acha que ele vai ter uma indicação? Porra, pensei que eu que ia falar, hein, agora. Não, é contextual a história, né? Entendi. Contextualizando. Deixa eu terminar o raciocínio, não é assim? Mas vamos lá, é exatamente isso que o Robson falou. Tipo, a gente se matava assim, porque quem trabalha sabe o quão pesado é o MDF, o quão pesado são as caixarias montadas ali. Mas a gente montou muita obra. E aí quando eu vi esse problema, que tipo, putz, terminamos uma obra, ninguém vendeu nada durante aquela montagem e aí não vinha cliente. Porque ninguém ficou focado na venda, ninguém ficou focado no atendimento, não tinha na consequência uma outra venda. Então eu vejo muito autônomo, meu pai principalmente, que ele é autônomo na área da tapeçaria, sofá, cabeceira, cadeira, ele fala assim, não entrou nenhum cliente. Nossa, não entrou nenhum cliente. Beleza, mas o que você fez para entrar cliente? Eu não fiz nada. Tá esperando o cliente cair do céu, né? Então, tipo assim, se você não fez nada, como é que você está esperando vir cliente sendo que você não está fazendo nada? Não está fazendo nada na parte de divulgação, na parte de venda, na parte de atendimento, na parte de orçamento, projeto. Então, quando você constrói algo visando você participar operacional ali no negócio, é a mesma coisa. Se a gente pensar lá na construtora de novo, é como se você quisesse construir esse edifício, só que você pensando assim, cara, em vez de eu pagar alguém para transportar o cimento, eu mesmo vou transportar o cimento. Então eu vou comprar um caminhãozinho, vou encher de cimento, vou colocar nas minhas costas. Cara, já economizei o frete do cimento. Você acha que eu vou pagar o pedreiro, meu irmão, para levantar essa parede aqui? Eu mesmo levanto, cara. Você é louco, só pegar aqui a colher de pedreiro, colocar fazendo as fiadas, bater o prumo aqui e vamos erguendo. O que acontece? Quando você cria um negócio com essa visão, você não consegue construir algo grande. E por não construir algo grande, você não consegue chegar no padrão de vida que você quer. Você não consegue ter a qualidade de vida que você quer. Então você paga o preço de estar envolvido na parte operacional. Não me levem a mal o que eu vou falar aqui, mas olha, vocês já viram um autônomo rico. Um cara que faz tudo rico. Ou você já viu um cara que tem funcionários e ele administra tudo, aquelas operações, ele sim é um empresário, ele é rico. Por que eu falo isso? Porque tem diferença no empresário para o autônomo. Geralmente o autônomo você vai ver ele falando, putz, eu tô com dor nas costas, putz, eu não tenho tempo para nada, eu tô cansado dessa vida. É isso que você ouve. Né? E eu volto a falar, eu não estou falando no mau sentido. Eu estou falando justamente isso, a gente está falando porque a gente quer passar uma outra visão para que todos tenham sucesso, para que todos tenham êxito. Então, se você participar de todos os processos operacionais, nunca que você vai conseguir escalar o teu negócio. Nunca. As grandes marcenarias, que faturam bem alto por mês, milhões no ano, elas têm os marceneiros,
O dono da marcenaria, ele está gerenciando isso e ele tem uma equipe de projetistas para atender os clientes. Por quê? Porque é como se fosse uma engrenagem. Todos os dentes têm que estar muito bem alinhados para que quando isso girar, você tenha um giro de forma que você tem alguém fabricando, você tem alguém atendendo, você tem alguém fazendo projeto, você tem alguém entregando, você tem alguém montando. E assim, Todas as operações estão trabalhando ao mesmo tempo. Vamos pensar no melhor cenário. Suponhamos que você tem a marcenaria tradicional, você faz a parte operacional, você produz o móvel, e vamos pensar no melhor cenário. Você com muitas vendas, tá? Vamos pensar no melhor cenário. Não te falta venda, você está entupido de cliente. Você vai ter um pouco a mais de faturamento? Vai ter. Vai ter um pouco a mais de dinheiro? Vai ter. Mas você vai ter tempo? Pensa aí. Se aparecesse hoje, para você que tem uma marcenaria tradicional, para você que está ali cortando, fitando, bordeando, pré-montando, instalando, se aparecesse hoje 2 clientes por semana fechado. Não, tá fechado, negócio fechado. A casa inteira fechada, 2 por semana. Dá para dar conta? Dá para entregar? Talvez até dê. Você falasse, consigo, contratando mais pessoas. Se você contrata mais pessoas, você aumenta o custo fixo e aí você começa a produzir. Se no outro mês falta trampo, você já não consegue pagar os caras. Mas essa questão de contrata mais pessoas, eu não consigo entender muito bem por quê. Se o cara tem uma marcenaria, vamos supor que ele tem 1 ou 2 seccionadoras e já tem funcionários ali... Contrata, mas incha tudo, então, é isso que eu ia falar. Não é só pessoas. Não é só pessoas. Você tem que comprar maquinários. Porque só ter pessoas, mas essa pessoa ficar ali sem fazer nada, não adianta nada, né? E aí, às vezes, o cara também não tem espaço físico para isso. Aí eu falo, beleza, então eu vou ir para um galpão maior, eu vou comprar mais máquinas, eu vou contratar mais pessoas. E como é que você escala isso, sendo que você também está inchando o seu custo fixo? E aí, um mês de baixa, você tem um custo fixo gigantesco para pagar e não tem tanto serviço. Então, assim, vamos contar com o mês que está bom, show de bola, mas e o mês que não está? E se você não for por essa linha de vou contratar mais pessoas, vou mudar de galpão, vou para um galpão maior com mais máquina, você tem que fazer o quê? Não, eu vou ficar pequeno, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentando o meu prazo. Então, o primeiro cliente, 45 dias úteis, entrego. Ou 1 mês, entrego. Segundo cliente, você é 45. Terceiro cliente, 60 dias, beleza? O outro, 90, beleza? Daqui 3 meses o outro... então a minha agenda, ela tá pro meio do ano que vem. Hã? Não, porque tipo assim, eu tô muito lotado de serviço, eu consigo te entregar. Cara, 2 projetos fechados por semana, o exemplo que o Felipe deu, só pensando em 2 por semana e o primeiro 45 dias, a conta já não fecha aí. Já não fecha. Já não tem como. Então, porque se é 2 por semana, você tem que entregar 2 por semana. Sim. Só fazem 2 dias e meio um apartamento inteiro, uma casa inteira. Não tem como. Então, você entendeu que quando você constrói um negócio visando, vou construir um negócio estruturado para ter escala. Vou construir um negócio estruturado para crescer, para faturar bastante. Para conforme fature bem, eu tenha qualidade de vida e tempo. Felipe, então quer dizer que você hoje fica de bobeira? Não. Tipo assim. Aí você vai responder a pergunta do Jean Petuco aqui, no YouTube. Ele falou assim, vocês fazem o projeto ou terceirizam o projeto hoje? Faz projeto. Então assim, se você não vai fabricar, você não vai transportar, você não vai montar, você vai fazer o quê? Vai ficar coçando? Não. Você vai fazer a parte aqui, projeto e venda, claro, mas eu já vou entrar aqui no segundo passo, que é, se está tudo estruturado, estou cadastrado na fábrica, estou com o software ativado, já precificado com o meu markup, já fechei com a transportadora, tá ok, tá fechado com a transportadora, tá fechado com uma equipe de montagem, não é um montador, é uma equipe de montagem, já tá fechado. Eu vou fazer o que agora? Escalar. Construir um alicerce forte, agora eu vou escalar. Então olha, depois de, assim, sendo muito superficial, porque daria para nós entrar mais a fundo em cada item que a gente falou aqui, mas tem quase 1 hora que a gente está falando aqui só de estrutura. Só de estruturação do negócio para começar a escalar. Beleza, Felipe, construí tudo, tô sólido,
tô forte para crescer. Top. Agora o que você vai fazer? Primeiro passo aqui, você precisa construir a sua vitrine, o seu showroom digital. O que é isso? Portfólio. Portfólio, redes sociais. Então você ter ali um Instagram, você ter um Facebook, você ter lugares para mostrar o seu serviço. Trabalhar ali os seus stories, seus status do WhatsApp, movimentar isso para começar a girar clientes. E nessa questão, se você pensar, por exemplo, quem vai ver o seu status do WhatsApp? Seus contatos, certo? As pessoas que têm o seu contato, que geralmente são amigos, conhecidos e parentes, certo? São seus parentes, seus amigos, seus conhecidos. Então, essas pessoas, elas podem ser as pessoas que vão consumir o seu produto ou, se elas não têm condição de comprar o móvel sob medida, te indicar para alguém. Putz, olha, a minha cunhada, ela é manicure. Pô, ela não tem condição de comprar, né? Tá meio apertado, tá, não sei o que, não consegue pagar, tipo, 10 mil reais numa cozinha. Porém, a mulher que ela faz a unha é uma médica e essa médica pode pagar. Cara, você viu como já muda a coisa? Ela não pode, mas quem ela conhece pode. Então, ela pode te indicar. Então, assim, já tem o negócio sólido, eu começo a falar para as pessoas. E um fato interessante que aconteceu comigo é assim, eu montei minha página no Facebook, coloquei lá onde tem o perfil, o logo da minha empresa. No começo lá, Móveis Pai, era até parecendo uma casinha. Lembrava mais uma construtora do que móveis, né? Mas estava lá. Tá lá. E aí eu colocava as fotos, eu não saía nas fotos e minha foto ali de perfil também não era eu. Era só um loginho da empresa. E eu fiz isso por 2 anos. Quando minha esposa veio me ajudar, a gente trocou a nossa fotinha lá, eu coloquei meu rosto e comecei a fazer selfie na obra. E aí os meus amigos da igreja, pô, eu vi que você colocou lá um negócio de um projeto, você fez uma cozinha, tal, não sei o quê. Você trabalha com móveis? Então, ou seja, o negócio já era meu há 2 anos. Só que eles não sabiam. Por quê? Quem é a pessoa por trás da marca? Quem é a pessoa por trás da Apple? Steve Jobs. Quem é a pessoa por trás da Ford? Henry Ford. Quem é a pessoa por trás da sua empresa? Alguém te conhece? Sabe que você é dono daquela empresa? Então é aí que você tem que parar para pensar. Cara, as pessoas precisam saber quem é você e saber o que você está construindo. Quem são as pessoas hoje por trás do método MAP? Porque amanhã pode ter outras pessoas aqui trazendo conteúdo para vocês no nosso lugar. Mas hoje é o Felipe Robson. Beleza? Então, quem são as pessoas que estão por trás da sua marca? Você, sua esposa, ou você, seu sócio. Cara, vocês precisam aparecer. Você precisa sair no projeto. Porque senão o cliente pode olhar e falar, essa foto aí esse cara pegou da internet, não foi nem ele. Não que isso não possa acontecer no começo. Talvez no começo você vai ter que colocar foto de projeto. Mas se você está com software, você pode estar ali mexendo no software. Ó, tô aqui projetando uma cozinha. Faz um Reels, Você pode fazer o próprio projeto, fazer um render, né? E esse render você subir para as suas redes sociais. Então, pô, eu sou do zero, eu não tenho portfólio, eu nunca entreguei uma obra. Não é desculpa. Eu comecei do zero. Só que eu fui divulgando. Eu panfletei no começo, né? Eu fiz muitos panfletos e eu levei nos empreendimentos aqui do Ipiranga, região de São Paulo, que eram empreendimentos que eu achava potencial. E lá onde surgiu as minhas primeiras vendas, que foram 4 gabinetes de banheiro. Era um apartamento grande, tinha 120 metros quadrados, mais ou menos. Quando me ligaram, que eu atendi o telefone, era uma mexicana, né, nem brasileira, era mexicana, primeira cliente. E ela falou assim, olha, eu quero que você venha aqui fazer os meus 4 banheiros. Lá no apartamento era tudo mobiliado, todos os ambientes, menos os banheiros. E quando ela me falou onde que era, eu falei, putz, 120 metros quadrados, vou estourar. E ao mesmo tempo me deu um frio na barriga, né? Pô, nunca tinha entregado nada, vou pegar um apartamento grande desse. E aí eu fechei os 4 primeiros banheiros. 4 mil reais, foi R$1.000 cada um. E esses eu montei. Aí depois eu comecei a terceirizar. Mas foi até bom que eu montei, eu não vou falar para todo mundo fazer isso, mas foi bom porque eu conheci o método construtivo. Eu entendi como que era um sistema de fixação de minifix. Só que nem pingadeira eu deixei nesse gabinete aí.
Nem pingadeira. Porque, até as frentes passou para frente. porque assim, lá no software, né, você vai fazer a caixaria. Por exemplo, eu medi lá a pedra da cliente e falei, bom, beleza, né, vou fazer o gabinete conforme a pedra. Eu não deixei aqueles 2 centímetros recuados. E a caixaria, eu fiz ela na medida da pedra. Só que quando você aplica a porta, você joga a porta ou a frente de gabinete, ela avança em relação à caixaria. Então a caixaria já estava rente à pedra e a porta ela passou para frente da pedra. Né? Então eu nem sei como é que está lá hoje, mas infelizmente tudo tem os seus primeiros. Né? Acontece. Eu não tinha ninguém para me auxiliar, então foi desse jeito. Ah, Robson, caramba, véio, você fez isso? Fiz isso. E eu não tenho vergonha nenhuma, porque hoje, quem acompanha os stories, aí eu estou entregando uma casa em Votorantim, num condomínio fechado. Uma casa um terreno de 470 metros quadrados. É uma casa de 300 e poucos metros quadrados. Então, valeu a pena. Paguei o preço. Uhum. Eu comecei do zero ali. E hoje estou entregando em alto padrão, né? Graças a Deus. Então, assim, não foi de uma hora para outra. Né? Estamos há 7 anos trabalhando dessa forma. Mas hoje a gente está colhendo os resultados. Então, mesmo quem começar e falar, putz, cara, não consigo, não vem cliente, isso aí não funciona na minha região, não funciona para mim. Então, assim, isso aí é um pouco de crença limitante. Você tem que começar, ao invés de arrumar desculpas, falar, solução, né? Aonde que eu consigo resolver? Quem que compra esse tipo de produto? Como é que as pessoas vão dar valor para o meu produto? É aí que você vai crescer. Então, ao invés de falar, não funciona, isso daí não dá certo, porque tem centenas de pessoas que aplicam isso, dá certo. Verdade. Né? Ó, Vini Maluf colocou aqui, ó, tenho quase tudo na MAP. Tenho quase tudo na mão, MAP. Hoje meu problema está sendo a equipe de montagem. Indica aí, Maps, né? Ele até falou pra gente indicar. Vini, eu nem sei qual é a tua região, mas é o seguinte, né? Por que a gente também fala que você tem que ter a equipe de montagem? Porque hoje, sinceramente... Tem que ter terceira, né? Não tem que ter dele, né? Então, depende. Se você tem um volume muito grande e você vai pagar um salário para essa equipe, às vezes até compensa, mas você tem que garantir que todos os meses você tenha um capital para poder pagar o salário dessa equipe. E tem que ser um volume bom, porque é o seguinte, pessoal, eu tive equipe, tá? E é o seguinte, quando a pessoa recebe comissão, um montador terceiro comissionado, o cara, quanto mais produz, mais ganha. Quando o cara ele é funcionário, se ele produzir mais, ele não ganha nada mais por isso. É o salário dele. Outra questão, se a equipe ela é sua, você às vezes tem que levar o cara na obra, buscar o cara da obra, ou dar um carro para ele trabalhar, dar todas as ferramentas para ele trabalhar. Se ele pegou alguma coisa, uma doença, alguma coisa, se machucou, cortou o dedo, caiu da escada, aconteceu alguma coisa, você que vai arcar com esse prejuízo. Se esse cara perdeu o dedo e quiser te dar um processo trabalhista, você vai ter que pagar. Agora, se ele é um prestador de serviço, se acontecer tudo isso, desculpa, mas você não está envolvido, você não é obrigado a dar alguma coisa, o cara não tem direitos trabalhistas, entendeu? Então, você tem que ter volume, porque senão é o seguinte, putz, essa semana eu não tenho projeto para montar, e agora? Você vai ter uma equipe parada, que você vai ter que pagar o salário, e aí vai ter que pagar para eles ficarem parados. Ou você vai querer ficar inventando alguma coisa, ó, eu, por exemplo... Separa parafuso aí por medida, né? Isso. E isso que eu fazia, ó. Vê lá, conta lá quantas dobradiças sobrou. Olha, separa as buchas dos parafusos. Ó, me ajuda aqui, limpa aqui, arruma ali, faz... Você começa a inventar coisa pro cara não ficar parado. Porque você não quer, na sua cabeça, se eu tô pagando, eu não quero o cara parado. Então você fica inventando coisa. Agora, se o cara ele é comissionado, ele fez o trampo, você paga. Se você não tem montagem para ele fazer, você não tem ninguém para pagar. Entendeu? Então você não tem custo também. Custo de carro, custo de alimentação, custo de uniforme, custo de várias outras coisas. Ah, agora é férias, agora é 13º, agora é não sei o quê. Agora... Então são coisas que às vezes não entram na ponta do lápis, mas que você teria que pagar. Ó, se falando... Só terminando aqui na questão da montagem, né? Quando eu falo depende, mas assim, mesmo fazendo um volume grande, né, eu vou falar do meu caso, eu não tenho uma equipe própria, justamente pelos problemas que o Felipe citou. Eu não quero ficar eu levando o montador para a obra, tal. Eu prefiro o terceiro porque ele tem as ferramentas dele, ele tem o carro dele. Eu não tenho nenhuma ferramenta. Quem tem ferramenta é o meu montador, né? E ele monta para mim e para vários outros lojistas.
Mas, mês passado eu paguei R$ 22.000 de montagem. Esse mês vai dar mais ou menos uns 12. Então, vamos imaginar, tem mês que é mais, tem mês que é menos, né? Depende de quanto você vende, porque eu pago uma comissão, uma porcentagem sobre o valor de venda. Então, o mês que eu vendi muito, eu pago muito. O mês que eu vendi pouco, eu pago pouco. E o mês que eu não vender nada... E o mês que eu vender nada, eu não pago nada. É que é bem claro, difícil isso né? acontecer. Não vai vender nada porque o cara tem que vender, né? Mas assim, se não vender nada, não tem nada para pagar. Mas mesmo eu pagando 22 mil por mês, eu prefiro pagar. Entendeu? Eu prefiro pagar ele... Por quê? Entra para um outro lado, eu vou explicar o outro lado. Quando você tem uma equipe que você paga salário fixo, quem me garante que porque ele está recebendo um salário fixo, ele vai se doar ao máximo para entregar rápido e entregar com qualidade? Porque quando eu terceirizo uma equipe, quanto mais ele montar no mês, mais ele recebe. Se ele recebe por comissão, quanto mais ele monta, mais ele recebe. Ele não vai receber por um salário. Então eu gosto de trabalhar assim, porque não faz corpo mole, né? Ele está lá no dia, está no horário, ele tem cronograma, ele tem que cumprir aquilo. Então eu prefiro pagar uma porcentagem, mas ter ali o meu projeto sendo bem gerenciado, bem administrado. Tá? Então é de se pensar todas as hipóteses aí. E por que a gente também acaba não indicando, a gente fala para você conseguir a equipe? Porque como eu falei, hoje como é o gargalo, a equipe de montagem, se eu pegar sempre as mesmas equipes que a gente conhece e divulgar para todo mundo, já falei isso em outra live, vai acontecer igual um ouro. Né? Você encontra hoje o ouro fácil? Você está na rua aí, putz, tem uma pepita de ouro aqui. Não encontra. Você vai encontrar brita, você vai encontrar pedra de construção. Porque aí você encontra em qualquer lugar e não tem muito valor. Mas o montador, hoje, ele é escasso. Então, se eu faço isso e indico sempre as mesmas equipes... Se você faz isso, você torna ele mais escasso. Eu torno ele mais escasso e ele vai se sentir como ouro. E ele vai começar a cobrar mais caro. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Ele está lá montando e aí toda hora o celular dele toca. Pô, tal pessoa me indicou, te indicou para mim, eu tenho esse projeto para montar, você consegue montar? Aí ele vai falar, caramba, tem umas 10 pessoas me procurando aqui. Eu vou pegar todos esses projetos e vou falar que eu estou com a minha agenda cheia. E vou falar, olha, eu consigo fazer isso daí, mas é tanto. Tipo, ele joga o preço lá em cima. Porque se o cara abraçar, ele ganha uma grana boa, né? E por muitas das vezes, ele vai pegar só os projetos maiores, porque é o que paga mais, certo? Então ele vai começar a deixar de atender as pessoas pequenas. E não é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo, como é que começa pequeno, um dia seja grande. Mas para isso ele precisa ter equipe de montagem. Então, é legal você tentar encontrar isso no mercado. Os seus. E como você acha isso? Eu até mostrando pro Felipe esses dias. Cara, entra no Instagram, lá no campo de pesquisa, lá na lupinha, e coloca lá, montagem. Ou coloca montador. Vai aparecer uma pancada de perfil de montador. No Facebook, mesma coisa. Mesma coisa. Vai nos grupos do Facebook para você ver equipes de montagem. E você vai ver qual é aquela que atende a sua região. Aí você vai olhar o portfólio dele. Lembra que ele falou do portfólio nosso? O montador também tem que ter o portfólio dele. Pô, o que ele já montou? Ele monta móveis sob medida ou ele só monta móveis de magazine? Móveis sem fechamento, móveis mais modulados, mais simples. Porque se você está vendendo um sob medida, você também tem que apostar num cara que monta o sob medida, que ele vai saber resolver os problemas da montagem. E aí você chama o cara para conversar. Se ele tiver numa montagem, combina de você ir lá conhecer o trabalho dele, ver a montagem dele pessoalmente. E aí, isso daí é teste, tá? É o campo de batalha. É você ir e testar. Que nem eu falei, pô, a primeira equipe montou para mim, mas eu não curti muito. Eu fui para a segunda. Aí deu certo. Tô com ele até hoje. Outra dica que eu dou. Foi conhecer uma equipe de montagem e gostou do serviço? Cara, fideliza. Não começa a falar, mas você tá cobrando 15% do valor de venda, eu vou tentar achar um que paga 10, que cobra 10. Depois que eu achei um de 10, vou achar um que cobra 7. Porque no dia que você mais precisar, geralmente nos finais de ano, próximo do Natal, que você não encontrar montador, o cara que você deixou de montar com ele porque você achou outro mais barato, ele não vai te socorrer. Ele vai sempre pro cara que, esse cara aqui fidelizou comigo o ano todo, ou tá 2, 3, 4 anos comigo, agora ele tá passando um perrengue aqui na época do Natal, vou lá ajudar ele, vou dar a mão para ele e vou montar. Então no dia que você mais precisar, você me trocou por grana, então vai lá agora. Meu montador, ele fala isso. O cara que troca ele fala assim, por que agora esse cara aí não vai pro outro cara que pagou para ele, que cobrou dele mais barato? Por que ele tá me procurando?
na hora que dá BO, né, na montagem ou o cara abandona, por que agora ele vem me procurar? Então, vai falar com o cara que ele contratou. E ele está correto, né? Não está errado. Não deixa de estar errado. Qual a média de porcentagem de montagem? Calma aí. Só terminando essa parte da montagem. Senão nós não vai para a escala. A parte de porcentagem, tá? Eu comecei pagando 10%, hoje ele já cobra 15%. Então eu pago 15% no montador. Tem pessoas que pagam 10%. Então depende da equipe de montagem. Mas vamos lá, já falamos sobre fabricação, transporte e montagem. Como escalar tudo isso? Portfólio, que nem o Felipe falou. Você então tem o portfólio. Outra coisa que você pode ter, né? Parcerias. Top, é isso aí. Parceria direta e indireta. Vamos lá. Parceria direta e indireta, né? Primeiras indireta. Parceria indireta. Quem são os parceiros indiretos? São aqueles parceiros que não estão ligados diretamente ao projeto do mobiliário. O Felipe deu o exemplo da manicure, tá? Nem sempre a manicure vai comprar o seu projeto. Mas às vezes ela pode estar pintando a unha, fazendo, ou não só manicure, mas lá no salão de cabeleireiro. Pode estar fazendo o cabelo de uma pessoa que essa cliente do salão compra um móvel sob medida. Então, se você fizer parceria com o dono de um salão de cabeleireiro, com uma manicure, e a pessoa que entrar lá no salão para fazer algum tipo de serviço lá com eles, e comentar naquelas conversas, pô, tu comprei uma casa. Ah, você comprou uma casa? Pô, você está precisando de móveis? Olha, tem um cartão de visita aqui, ó. Esse rapaz aqui, ele é bom, ele faz móveis. Tá te indicando. Então, isso é o parceiro indireto. Quais são os outros tipos de parceiro indireto? Marmoraria, piso laminado, envidraçamento de sacada, construtores, né, ou pedreiros. Você tem várias pessoas, lojas que vendem papel de parede, vende persiana. São várias pessoas que estão indiretamente ligadas ao projeto do mobiliário. Por que indiretamente? Porque elas estão dentro de uma casa, são serviços que compõem uma casa, né, marmoraria, envidraçamento de sacada, e geralmente o cliente vai comprar esses itens e também por último vai entrar os móveis, né? Geralmente é por último que entra os móveis, depois dá mais uma demão de pintura. Mas o pintor ele entrou antes para dar a primeira demão, então o pintor também. Eles estão antes de você na casa do cliente, né? E são pessoas que, se você faz a parceria, eles podem indicar você como a parte de móveis. Parceiros diretos, quem são? Designers de interiores e arquitetos. Tá? São parceiros diretamente ligados ao projeto mobiliário. Então, e outra, o que é legal? Geralmente o cliente que vai procurar um designer de interiores ou que vai procurar um arquiteto é um cliente mais, vamos dizer assim, um cliente melhor, aí, que tem um poder aquisitivo melhor. E se ele está fazendo um projeto com um arquiteto, é porque ele está comprando pelo desejo. Ele está comprando por aquilo que ele viu numa revista numa capa de revista. Ele tá comprando aquilo que ele viu num Pinterest. E ele quer que o arquiteto faça um projeto basicamente como aquela imagem de inspiração. E ele vai querer que alguém faça aquilo muito bem executado. Então é um cliente que não vai puxar tanto para o preço, mas sim para a qualidade, e vai observar aquilo que você tem para atender às expectativas dele. Claro que o preço também conta, mas nem sempre está em primeiro lugar, tá? Então esse é o parceiro direto. Se você focar no parceiro direto, como é que você escala? Ao invés de você atender 3, 4 clientes de cozinhas de 5 mil reais, de 6 mil reais, você vai poder pegar 2, 3 clientes de arquitetos que vai te dar uma venda aí de 60, de 80, de 100 mil reais. Então você troca aí 30, 40 mil, ou 20 mil, que seja, de faturamento, por 100, 150, 200 mil de faturamento. E você tendo a fabricação, o transporte e a montagem muito bem definido, e você gerenciando, você vai fazer o projeto, atender esses clientes, fez o projeto, atendeu, mostrou, fechou, implantou o pedido na fábrica. Próximo passo é alguém coletar esse pedido, transportar e levar na casa do cliente. Depois vai vir a equipe de montagem e você vai gerenciar essa montagem. Gerenciar é você estar todos os dias na obra? Não necessariamente. Você pode, no primeiro dia, levar o projeto executivo para o montador. Depois você vai conversando com ele no WhatsApp. E aí, como é que está a evolução da obra? Está faltando alguma coisa? Mas vai indo na obra também, né? Não ficar, talvez, o dia todo. Você pode ficar ali 2, 3 horinhas. Pô, tá tudo ok? Beleza. Vai embora. Vai para casa fazer projeto. Vai prospectar outro cliente. É isso aí. Depois de 2 dias, você volta na obra. Tá tudo certo. No final da obra, você vai lá conferir, abre as gavetas, vê se está tudo certo, os fechamentos, fez limpeza.
chama o cliente, ó, abre aí, vamos fazer agora a vistoria. Tá tudo ok? Tudo ok. Assinou lá, tá entregue o projeto. Então bora para a próxima montagem. Todos os processos muito bem definidos você consegue escalar, sem que você esteja participando do processo operacional, que é o que mais te trava. E quando você está gerenciando, é aí que eu queria falar. Quando você está gerenciando a montagem, geralmente vem o vizinho olhar ali, pô, às vezes ele está no ponto de fazer os móveis. Vai olhar e ver seu montador ali montando, é bom você estar ali, né? Sim. E é legal você ter uma equipe que só monta, para ele não ser o cara atravessador, é o cara que vai pegar o seu cliente e ele vender para esse cliente, um possível cliente, ou o cliente que você fez e não fechou tudo. Vai falar, pô, eu vou fechar depois. Aí ele vê o montador lá, ele vai querer orçar com o montador. Se é um cara bacana, ele vai falar assim, olha, você tratou com o Robson, você tratou com o Felipe. Então, assim, eu monto para ele. Então, se você quer fazer agora tal ambiente, chama ele vai fazer o projeto e eu vou vir montar. É honestidade, né? O cara ser íntegro e honesto. E quando você está gerenciando essa montagem, pode vir o vizinho ali olhar, pô, você consegue ir lá na minha casa fazer uma medição? Você imagina se você está montando, você fala, pô, agora eu estou montando aqui e tal, eu vou ir lá depois que eu acabar. Aí acabou, você não encontrou mais o vizinho, você foi embora para casa, não deu a atenção que precisava. Então, você está participando do processo operacional, você perde você perde muito cliente, você deixa o dinheiro na mesa e você não escala o teu negócio. Tá? Então, é isso. É isso aí. Então, só recapitulando aqui, primeiro você estrutura um negócio já visando a escala. Foca na base, constrói um alicerce forte, firme, para você poder subir e crescer e chegar onde você quer chegar. Então, construir, que é o quê? Estou cadastrado numa fábrica, já estou com o software pago, eu já estou precificado conforme a minha pesquisa que você vai fazer a pesquisa, vai conhecer a sua região, está precificado, está tudo certinho. Você está fechado com uma transportadora que vai te cobrar por porcentagem do projeto de venda, de fabricação, projeto de fábrica. Você já está fechado com uma equipe de montagem, então está tudo resolvido, fabricação, transporte, montagem. Você começa a construir o seu negócio, da sua vitrine, seu showroom virtual, que são as redes sociais. Você comunica a todos os seus amigos, parentes e conhecidos, não só para eles indicarem, mas para eles, não só para eles comprarem, mas para eles indicarem. E depois você começa a construir parcerias indiretas e depois direta. Por que depois direta? Porque é bom você manusear, você ser fera no software. Imagina você na frente do arquiteto, o arquiteto fala, ó, muda isso aqui. Ih, caramba, como é que eu faço isso agora? Preciso ir para casa para estudar, para tirar alguma dúvida. Então, assim, se vai para parceria direta, você fala, pô, eu estou apto agora a fazer uma parceria com o arquiteto. Porque também os projetos de arquiteto são projetos um pouco mais sofisticados aí. Vai ter algumas coisinhas aí que não é tão simples de fazer o projeto. Então, assim, mas não é impossível, tá? Então, não coloca isso também como um limite, eu não vou ir para o arquiteto. É top, entendeu? Vale a pena porque é um projeto com valor muito mais agregado. Então, eu prefiro atender um único projeto de arquiteto do que atender vários projetinhos pequenos. Que eu vou ter que fazer vários projetos executivos, várias medições, vários contratos, vários clientes, do que um só. Que dá, talvez, na somatória ali, o mesmo valor. Né? Eu prefiro atender um cliente. Beleza? É isso aí, pessoal. Ó, tira um print aqui agora. Vamos lá, recadinho. Tira um print, pessoal do Instagram. Marca a gente no Instagram, @marcenaria de alta performance. A gente vai repostar nos nossos stories. Vamos dar uma paradinha, senão vai sair tudo com cara, né? Nós vamos parar, aí vocês tiram um print, tá? Não vai fazer, senão ficar aqui assim, né, falando. Então vamos lá, vou tirar um print. 3, 2, 1. Aê! Beleza. Marca a gente no Instagram, a gente vai repostar nos stories aí. E daí, quando eu repostar, eu também vou colocar uma publicação, né, no nosso feed. Aí vocês colocam lá no Instagram. O pessoal do YouTube coloca lá no Instagram nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo da live. E um outro recadinho. Dia 29 hoje é dia 21, faltam 8 dias. Quarta-feira da semana que vem vai começar a jornada do novo mercado moveleiro. Um evento 100% online e esse evento ele é gratuito, tá ok? Esse evento é gratuito, onde a gente vai mostrar através de 4 episódios como a gente chegou, quais são as estratégias que a gente aplica e tudo isso que a gente falou nessa live
com mais profundidade, tá bom? É isso aí. Então, se você não se inscreveu ainda, pessoal do YouTube, vou deixar, tá aqui na descrição do vídeo. Pessoal do Instagram, está na biografia, tem um link. Se cadastra lá, você vai entrar no grupo de WhatsApp. Também temos o grupo do Telegram. Então, lá no WhatsApp, a gente manda o grupo do Telegram para você receber aí quando as aulas começarem a ser liberadas, tá ok? É isso. Tem mais algum recado? É isso aí. Então, beleza. Pessoal, obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Uma ótima terça-feira. Bons negócios, bons projetos. Que Deus abençoe o dia de cada